Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ela, professora Juliana Cavalcante. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, prazer inenarrável meu também. Como foi a viagem até Cotia? Olha, 1 horinha e pouquinho, mas foi assim. O doido é que pra quem é do interior, 1 hora, eles estão praticamente em outro estado, não é Exatamente. mesmo? Ah, mas não, aqui em São Paulo 1 hora é o trajeto normal pra você ir de um lugar pro outro. Às vezes de um bairro Às vezes de um bairro pro outro. Exatamente. Lembrando que esse podcast é o podcast dedicado a você, que tem esse instrumento lindo, como o chuchuzinho da sua vida, como o seu bem-querer, o seu xodó. Seja você um amador, alguém que está aprendendo, que quer aprender, ou você um violinista profissional, um professor de renome, um professor de universidade, por que não? Temos professores de universidade, professores de violino de universidade que estão assistindo nosso podcast, você sabia disso? Que maravilha. Pois Isso é crédito, né? Internacionais, inclusive. Então, muito obrigado, é um prazer tê-los aqui ouvindo a gente. Lembrando que o podcast vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos, horário de Brasília, tanto no YouTube quanto no Spotify. E a equipe falou para eu avisar o seguinte: os episódios eles vão no ar segunda, quarta e sexta. Porém, entretanto, todavia, se você for membro do canal no YouTube, então tem um botão embaixo do YouTube, embaixo do vídeo no YouTube, aqui embaixo, se você estiver vendo no YouTube, que se chama Seja Membro. Se você for membro, com qualquer quantia que aparecer aí, você tem acesso antecipado aos episódios. E chega a ser, às vezes, 7, 8 episódios antecipados que a pessoa tem acesso antes da hora. Então vale a pena. Vale super a pena. Então seja membro, tá? Dei todos os recados, equipe? Ok, dei todos os recados. Professora Juliana, primeiro, você se lembra como nós nos conhecemos? Num curso de capacitação. Num curso de capacitação para professores. Qual exatamente que era? Livro 2? Suzuki? Talvez, livro 2 com Ed Craitman. Ok. Foi. E 1 e 2, talvez. 1 e 2, eu sei que eu fiz 1 e 2. Um ano foi 1, outro ano foi o 2. Então foi. Muito bem. Edward Craitman, que é um grande professor capacitador que vem dos Estados Unidos pra cá pra dar curso pra galera lá no Bacarelli. Como você ficou sabendo desse curso de capacitação? Por conta de Zé Márcio, né? Na verdade, quando eu vi essa ideia de ensino por habilidades e as prioridades, foi através do José Márcio. E aí o Ed veio dar o curso e a minha cabeça foi assim... Falei, então, porque assim você entende a fonte, né? Por habilidades. José Márcio, para quem não está familiarizado com esse nome, é um dos grandes professores de violino, especializado em ensino coletivo de violino. Acho que ele é coordenador lá no Bacarelli dessa área, dessa área. Legal. E como você chegou até o Bacarelli? Eu comecei com 11 anos de idade a tocar violino. E através do Instituto. Na verdade, sim, eu participava na igreja, assim, da comunidade, que o Instituto fica em Heliópolis, né? Nem sempre foi assim, mas hoje é. E aí eu participava do coral da igreja. Qual igreja que era? Santa Edviges. O nome da igreja? Caramba, Paróquia Santa Edviges. E aí eu cantava no coral, pequenos cantores do santuário. Uma igreja católica. Igreja católica. Okay. Tinha um coro e a gente gravava CD, era... Super legal. Nossa, que diferente. Sementinhas. Eu usava uma roupa, todo um traje. E aí, eu vi tinha um anúncio, assim, falando que ia ter uma seleção. Na igreja. Na igreja ia ter uma seleção que eles fizeram lá, né, essa seleção. Quando eu cheguei lá, era pra cantar um parabéns e bater um ritmo. Então, um professor batia o ritmo lá e você tinha que imitar o ritmo na mesa, assim, sabe? E aí eu fui selecionada. Uau! E aí comecei a tocar violino assim. Mas você sabia que você estava selecionada para tocar violino? Eu sabia que era para música, não sabia exatamente o que era, porque eu, particularmente, assim, não conhecia o instrumento, vi na TV, mas nunca tinha visto uma orquestra, não fazia a mínima ideia, não fazia parte da minha vivência, né? Não tinha nenhum músico na família, nada assim. E aí, como eu já gostava de música, né, já tocava lá meu violão e tal, e eu fui. Mas, assim, não fazia a mínima ideia. Quando chegou lá, tinha uma orquestra de cordas. Aí eles tocaram pra gente, eu olhei e falei, nossa, isso tudo na igreja, eles usaram o espaço da igreja, a igreja cedeu, né? Uhum. E aí eu achei o máximo e escolhi o violino, mas assim, sem nem
Até porque se olha uma orquestra de cordas, né? Tem ali um monte de violino, aí tem um violino maior, aí tem um violino grande e um violino que toca em pé. Era tudo violino. Então, resumindo, eu escolhi todos. Não, você pode escolher entre violino ou violino. Exatamente. Foi muito aleatório, assim, o violino. Não tem uma história. Falando, por que o violino? Porque era o que tinha no projeto e você achou legal. Tava lá disponível, achei legal e fui, sabe? E então... como foi a sua... Você lembra como foi essa... Isso você tinha 11 anos? Isso. Você lembra como foi essa sua iniciação no violino? Lembro, porque era nesse método de ensino coletivo, só que ensino coletivo de cordas geral. Então, todo violino, mundo, viola, violoncelo, loucura. contrabaixo. Violino, viola, violoncelo, contrabaixo e um trompista e uma violinista ensinando. Que doideira. E aí já na pauta, assim, tinha uma lousa, eles já colocavam aqui a nota sol e... Mas, o que assim, professora, por curiosidade, tá? E a gente não combinou nada, tá? A gente só tomou café junto falando de outras coisas. Por curiosidade, o que acontece quando o aluno ele não sabe nem segurar o violino direito, não sabe nada ainda e vai ser colocado pra ler ao mesmo tempo de tocar? Dá bom? Dá muito ruim. Dá muito ruim. Foi experiência própria, né? Então, assim, eu comecei dessa forma. Então, era a posição, né? Tocar violino. Imagina. E aí, esses 2 professores para todos esses instrumentos, né? Então, demorou um tempo até realmente eu ter uma aula de violino com um violinista, né? Então, era nesse esquema, assim, coletivo. Depois que as coisas foram melhorando, né? Na época que eu entrei, a gente tá falando do ano 2000. Ok. Faz algum tempo. Não precisa fazer esse cálculo. Então, já tinha entrado um patrocínio, assim. Porque o Instituto Baccarelli, não sei se todo mundo sabe, foi uma iniciativa do maestro Silvio Baccarelli, que ele viu um incêndio que aconteceu em 96 na comunidade de Heliópolis, né? Que fica em São Paulo. E aí ele falou, o que eu vou fazer por essas pessoas, assim? Ele teve essa... E ele tinha alguma ligação com esse espaço, com Heliópolis, ou não? Ele só viu, sei lá, na TV? Só viu na TV e falou, quero fazer alguma coisa. Teve essa iniciativa de como eu posso ajudar essas pessoas. E o que ele tinha era a música. Ele já tinha um coral super tradicional, né? Baccarelli, assim. E aí ele chegou numa escola da comunidade e falou, me seleciona 36 crianças pra estudar música. Aí a diretora falou assim, música, o que? Você vai ensinar cavaquinho, pandeiro, essas coisas, né? Então, obviamente. Não, claro, você tá em Heliópolis, na favela. Aí ele falou, não, é violino. Você tá maluco? Ela falou assim pra ele, né? Você tá maluco e tal. Eu sei que no fim ela escolheu aqueles 36 ali. E eles começaram em 96. Então, essa primeira turma ficou mais tempo, assim, do que eu, entendeu? Que era nesse esquema, assim, de ensino, né? Ok. Então, ele custeava isso do bolso dele. Ele levava o pessoal até o auditório que ele tinha, que era na Vila Clementino, que é um outro bairro. Então, o pessoal... Que é relativamente perto. É, relativamente perto. Hoje em dia, muito mais, porque tem metrô e tudo isso, né? Mas antes não tinha. Então, tinha um ônibus fretado que ia até lá. Tinha toda essa... Como que chama? Buscarelli. Agora tem um Buscarelli. Agora! Essa galera tá andando muito fácil. Mas não era assim, não. Eles têm um ônibus lá que busca as crianças que chama Buscarelli. É maravilhoso. E as crianças acham o máximo, né? Porque tem vários... Porque, assim, não atende toda a comunidade. Né? Nem tem como, porque, sei lá, são mais de 200 mil pessoas que moram ali. E aí o Instituto atende em torno de 1.000 e pouco, assim. Não vou falar o número exato, mas é para mais de 1.000. Então, não tem como atender todo mundo. Então, às vezes, eu ouço relatos, né? Que, o fulano viu o ônibus amarelo do Buscarelli. Ele fala que quer ir porque ele quer ir nesse ônibus, sabe? Então acaba gerando vai começar a perder música porque quer andar no ônibus. Quer andar no ônibus. Muito pequeno, assim. Quer andar no ônibus e acha aquilo o máximo, né? Pô, mas é uma super estratégia de marketing no final das contas, né? Super. Pô, as crianças, elas não sabem nem pra onde o ônibus tá indo, mas o ônibus é legal. Eu quero ir pra onde esse ônibus tá indo. Que ele tem uns passarinhos coloridos, assim, e tal, né? E aí eles, eu quero ir nesse ônibus amarelo. Você chegou a, enquanto estudante, andar no Buscarelli? Assim, eu peguei carona... Mas tocava na orquestra e, dá pra dar uma carona, mas não fazia parte da minha... Entendi, da sua logística. Da minha logística. Então você começou nesse sistema em grupo, meio que
no instinto, os professores fazendo o melhor que eles podiam dentro daquela situação, daquela realidade, daquela situação. E esse foi ter sua primeira professora de violino depois. Qual foi o choque de você sair de uma aula em grupo que era de uma determinada organização, tinha uma determinada organização, para uma aula com uma professora? Então, foi um professor, ele era já um senhor, assim, húngaro, Germano o nome dele. E aí, sei lá, foi sabe, minha cabeça... Eu falei, é isso então? Só que ele já veio com aquele método mais tradicional, assim. Então, eram os métodos de violino, já comecei a fazer. E aí, ele foi ajeitando postura, sonoridade, essas coisas, né? E então, você já tava tocando ok? Já tocava. Ok. Já tocava? Meio Pokémon, ok, né? Ok. E aí, ele que organizou isso melhor, assim. Então, eu não fiquei muito tempo nesse sistema organizado da melhor forma possível. E aí, eu fui ter aula. Então, foi muito diferente. Porque quando você tem um especialista, né? Te dando uma orientação, é muito mais eficiente. É isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Exatamente. É claro... Eu e com certeza você, nós somos extremamente gratos pelos nossos primeiros professores. Meu primeiro professor também era pianista, não era violinista. Porém, entretanto, todavia, se não fosse ele, não seria ninguém. Sim. Então, eu sei que ele fez absolutamente o melhor... A equipe tá vendo Reels aqui, ó, na gravação. Ó. É brincadeira, gente. Ela tava aqui fazendo os stories da nossa gravação. A equipe não para. E aí, sem querer, o dedo caiu ali nos memes. Às vezes, o melhor... Se aquela opção é a opção que você tem, é a melhor opção. Sim, com certeza. Mesmo que seja um pianista, um trompista, ou seja o que for. E as pessoas fazem sempre do melhor que elas podem fazer naquele momento. Naquela situação, né? Com certeza. E desde o início, quando você via, você meio... eu quero trabalhar com isso ou não? Foi muito louco, né? Porque eu lembro, assim, de estar no ensino fundamental e ter aquelas coisas de... Aqueles testes vocacionais, sabe? Que você faz, tal, não sei o quê. Então eu lembro de estar ali... na 8ª série, fazendo teste vocacional, e eu fiz, e deu um monte de coisa. Nisso eu já tocava, então todo mundo já sabia que eu já tocava, já tinha aquela coisa de, vai tocar na formatura, e nananã, né? Então já era, uau! Então às vezes a gente aparecia nos programas de TV, ela foi na Maria Braga, ela foi não sei aonde, né? Então tinha essa, quase uma, né, a popstarzinha ali daquele ambiente, na escola. E aí eu lembro de fazer e não dar música, assim, deu enfermagem, jamais seria. Deu jornalismo, psicóloga, talvez. Mas assim, aí no final eu lembro que a psicóloga escreveu assim, e música também, é claro. Mas como música sempre tem esse olhar de, isso não é uma profissão, né, minha querida? Mas é uma profissão? Eu acho que... eu tenho certeza que sim. Mas assim, tinha essa, né, ainda tem, mas eu acho que antes era ainda maior esse olhar. Então, no final, ela escreveu assim pra mim, sabe? Aí eu li e falei, Mas eu comecei, assim, eu lembro de já ter essa certeza que era isso que eu queria fazer. Mas você já tinha uma noção do que exatamente a profissão fazia? Nenhuma. Pô, eu vejo meus professores aqui, eu vejo a galera tocando. É isso que eu quero fazer, sabe assim? Como que o dinheiro cai na conta? Quem paga isso, né? Dinheiro, eu lembro do primeiro dinheiro ser R$150. Que foi fazendo o quê? Tocando violino. Em bolsa, casamento? Era bolsa, tipo assim, a bolsa pra você estudar. Já era orquestra nesse formato bolsa. A bolsa do Baccarelli era R$150. R$150. Isso eu tô falando Caraca. Sei lá, 2000. Caramba. Pra quem não tá familiarizado, as orquestras jovens, pelo menos aqui no estado de São Paulo, as mais organizadas, vamos chamar dessa forma, se é que eu posso falar assim, elas pagam para que o aluno possa se dedicar mais a estudar, vamos chamar assim. Então, nós temos a estadualzinha, que nesse momento que eu estou gravando, isso pode mudar, porque muda a todo momento, é mais ou menos R$2.000. O Baccarelli, acho que é mais ou menos isso hoje em dia também. É, eu acho que é. E isso pra quem toca na orquestra, não é pra quem estuda lá, tá? É pra quem toca na orquestra. E aí, enfim, cada grupo tem uma bolsa que é meio que assim, olha, você não precisa trabalhar, você precisa estudar. É basicamente essa a ideia. Sim. Que no final das contas vira o seu trabalho, porque você paga as suas contas com isso. Principalmente o pessoal que vinha de fora, né? Porque isso aí foi depois, assim. Então,
começou nesse esquema orquestra, né, de cordas. Então, depois já veio esse auxílio, essa bolsinha aí, que era 150, aí foi 300, sabe? Foi melhorando. E depois veio essa história de orquestra sinfônica. Então, isso foi uns 5 anos depois que eu comecei já nesse esquema, orquestra sinfônica. Nossa, cresceu rápido pra caramba. 5 anos. Começa a entrar um investimento, começa a acontecer, né? Petrobras aparece. Exatamente, um pessoal grande. E aí as coisas começaram a acontecer. E foi quando abriu pra fora, que a gente fala, né? Porque não tinha instrumento de sopro, por exemplo. Por exemplo. E aí faziam teste pra essa galera vir. Então, isso que você falou, começa a ser aquele dinheiro, que sei lá, nessa época já eram uns 700, algo assim. E aí, pra quem mora fora, né? Que vem pra estudar, porque lá tinha essa coisa das aulas. Então, você fazia aula, pra muita gente, esse era a chave do negócio. O Bacarelli tem um formato semanal. que é interessante. Para alguns interessante, para outros não, pero no mucho. Mas que é de... Quando a pessoa vai estudar lá, ela fica imersa. É quase como se fosse num festival que dura um ano inteiro, né? A vida, exato. Porque aí você tem a aula individual, né? Semanal ali, toda semana. É uma aula do instrumento que você faz. Então, depois entrou aula de teoria... Então, aula de música de câmara, sabe? Entraram conservatório completo. Exatamente, umas outras atividades ali. E aí, a pessoa toca na orquestra e tem essa aula. Então, ela não tira do bolso dela, né? Às vezes, outras orquestras é isso. A pessoa também tem menos tempo de ensaio, que aí ela acaba ganhando nessa coisa, né, da prática. E ela... Ou ela paga por fora ou ela deixa também de fazer aula. Que muita gente acaba entrando numa orquestra jovem e deixa de fazer aula e... Exatamente. Né? E aí, o bom da estrutura do Bacarelli é que é um internato musical, basicamente. Você fica lá de segunda a sexta, fazendo ensaio de orquestra, ensaio de música de câmara, aula de instrumento, todas as aulas do conservatório. E algumas pessoas aproveitam muito e conseguem muitas coisas por causa desse sistema. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho caso de aluno, assim... que entrou pequenininho lá, com 4 anos de idade, que hoje, assim, já tem aula de musicalização para crianças de 2 anos. Então, eles já estão cada vez uma informação importante mais. que pode ter passado batido nesse podcast. A professora Juliana iniciou no projeto Bacarelli, no Instituto Bacarelli. Hoje ela é professora do Instituto Bacarelli. Porque, às vezes, pode não ter ficado claro. Estamos esclarecendo aqui. Exatamente. Então, começa já com crianças com 2 anos de idade. E aí, muitos deles já fizeram musicalização, então todo esse processo. Eles começam na musicalização, aí vão pro pré-coral, e aí depois coral. Aí chega mais ou menos ali com 6 anos, eles começam a poder escolher o instrumento. E aí, geralmente, todo mundo quer violino, né? Loucura total. A gente tem esse momento, assim, de mostrar pra eles, falar do instrumento, mostrar as crianças tocando, né? E aí os professores ficam competindo, assim, quem consegue converter mais pra qual instrumento? Violino é uma coisa, assim, que você não precisa muito... Cara, o violino é tão maravilhoso que você não precisa nem entrar na competição porque você já ganhou. Sabe? A gente já tá aqui, ó. Exatamente. Então, eles, né, acham o máximo o instrumento. E aí, eles começam a fazer o instrumento. Aí, eles fazem, imagina, aula de coral 2 vezes por semana, aula de instrumento em grupo 2 vezes por semana. Aí, vão nessa rotina. Conforme eles vão avançando no instrumento, eles vão tendo aula individual também. Então, eles têm, por exemplo... 2 aulas, tem aluno que tem 2 aulas de instrumento na semana, 2 aulas de coral, aula de teoria, uma aula em grupo do violino, a orquestra, um ensaio de naipe. Você imagina, 14 anos... O cara vive e respira música. Mais a escola, mais a escola. E como, mais a adolescência. Quando você começou a levar o violino mais a sério, como foi conciliar isso com a escola? Era uma loucura e um trabalho em equipe, porque eu não estudava próximo, né? Então, a minha mãe me buscava e o ônibus, lembra aquela igreja lá no começo? O ônibus saía dali e ia até a Vila Clementino para levar para o auditório. Então, no meio do caminho, eu tinha um combinado com o motorista. Então, minha mãe me pegava na escola, me deixava no meio do caminho e eu pegava o ônibus, sabe? Então, era o caos. Então, a gente conciliava assim, porque era à tarde. Então, era no contrafluxo, né? Eu estudava de manhã e ia à tarde. E depois a gente vinha andando... Pegava o ônibus, passe, sabe, gente? Passe. Isso é do tempo do passe, Jean. Mas pois o pessoal aí... É que assim, eu tive o privilégio... Isso é uma coisa que eu realmente tive muito privilégio.
Eu ia andando pra escola. Ah, é. Do Então, lado. assim, era muito perto. Então, assim, eu nunca precisei pegar ônibus pra ir pra escola. Então era essa logística, assim, Sim, sabe? e olha só que doido, eu morava do lado da escola, não precisava pegar ônibus pra ir pra escola. Pergunta se eu ia pra escola. Você não ia? Claro que não. Eu ia fazer o quê lá? Cara, Nisso você já tocava violino? Então. já tocava violino. Então você só tocava violino. No Já tava momento maluco. que eu decidi que a minha vida seria tocar violino, eu Acabou tudo. larguei de mão absolutamente todas as outras coisas. Ótima dica. Não é uma ótima... Crianças, não façam Não isso. façam isso, não é? Não façam isso. Mas pra mim fez sentido. E aí eu só estudava violino. Era só o que eu fazia da minha vida. Maluco, né? Mas você pensa assim, ó. Com 15 anos, eu passei pra tocar na Jovem de Guarulhos. Eu sou daqui de Cotia, sempre fui daqui de Cotia. Aí, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu passei pra tocar na Orquestra Jovem de Guarulhos. Lá ensaiava, na época, segunda, quarta e sexta de noite. Se eu não me engano, segunda, quarta e sexta de noite. E eu estudava na EMESP, na Escola de Música do Estado de São Paulo. Gente, eu tô pensando no... Exatamente. Eu viro pra Cotia, eu tô pensando nessa logística. Exatamente. Caraca. Numa época que não existia linha amarela. Isso. Não tinha toda essa Então, eu tinha que estar lá na EMESP algumas vezes na semana, eu não lembro exatamente quantas, mas eu tinha que estar lá algumas vezes na semana e tinha os ensaios em Guarulhos, segunda, quarta e sexta. Como que eu ia encaixar a escola aí? A escola não era a minha prioridade. Eu queria ser violinista, eu não ia sair violinista da escola. Entendi. E como foi? E foi tudo bem assim em casa? O pessoal não... A minha avó, eu fui criada pelos meus avós, né? A minha avó, ela com ela estava corretíssima, ela me enchia o saco todo dia. Mas ela venceu essa guerra? Não sei o quê. Não, ela perdeu. É claro que ela perdeu essa guerra. Caraca. Cara, não tinha absolutamente ninguém. Podia descer o Papa pra me falar assim, já tem que ir na escola. Amigo, meu negócio é violino. Que mano na escola. Nossa, e você não gostava nem de ser o estrelinha que toca violino? Porque tocar violino tem esse negócio, né? De ser diferente. Tem. Então, antes de eu sair da escola completamente, eu virei o turista, né? Então eu ia quando eu queria ir. O que deixava todo mundo muito pé da vida, porque eu nunca ia, mas quando ia, tirava sempre as melhores notas. Então eu era um bom aluno antes de decidir que eu não queria mais ser aluno. Entendi. Então o pessoal ficava pé. E teve uma situação, eu estudava em Vargem, eu morava com a minha mãe em um período sombrio da minha vida em Vargem Grande Paulista, e aí eu estudei numa escola ali que chamava Leonardo, e aí na saída da escola eu tava explicando que eu não ia poder ir na escola no próximo mês, o negócio na próxima semana, porque eu ia ter uns cachês em Atibaia, com a Sinfônica de Atibaia e com a Jovem de Guarulhos, ia fazer mais umas outras coisas, ia viajar, não sei o quê, e uma menina... se eu não me engano, o nome dela era Juliana, inclusive. Eu não sei qual era o nome dela, honestamente, mas eu acho que era Juliana. Ela pegou e olhou assim, deixa de ser mentiroso! Aí eu só olhei pra ela assim, então, professora... Então, voltando aqui, ó, ela te delatando ali. Então, assim, no momento que o violino me picou, ele picou muito forte. Eu não queria saber de absolutamente mais nada. E aí, eu comentei isso numa outra conversa, eu terminei o ensino médio. Era essa a minha próxima pergunta. Só que eu não fui no ensino médio. Stonks. Porque assim, eu realmente parei de ir quando alguém me falou assim, Jean, você sabia que você consegue o certificado de conclusão do ensino médio se você fizer o Enem e tirar uma boa nota? Aí sua cabeça bugou. Sério? No dia seguinte eu nunca mais fui pra escola. Pra não falar nunca mais, eu aparecia de vez em nunca. Isso ainda pode? Não pode mais. Não pode, viu, pessoal? Não pode mais. Tem que ir pra escola. Não façam isso, vão pra escola. A não ser que você tenha uma habilidade extraordinária e a escola é um perca de tempo. Crianças. O pior é que assim, tem gente que pega e fala assim pra mim, nossa, Gil, mas você não se arrepende? Claro, de não ter saído antes. Poderia ter sido antes. Mas assim, eu tô dando esse conselho pra vida de outras pessoas? Não, você fala com seus pais, aí você fala com seus avós. Você se resolva. Exatamente. Cada um o que eu tô falando é qual foi a minha realidade e qual é a minha percepção. E eu ainda acho que pessoas que têm habilidades extraordinárias não significa que você é um gênio. Extraordinário significa que é acima do comum. Sim. Né? Extraordinário. O ordinário é comum. Se você tem uma habilidade extraordinária em alguma coisa,
que você já tá demonstrando muito aptidão para aquilo, não abandone a escola, mas a escola vai virar o seu segundo plano. Foca nessa parada. Sim. Foca nessa parada. Até porque depois é isso que você vai fazer mesmo. Às vezes eu vejo esse sofrimento, assim, dos alunos, né? Que eles ficam, porque a escola... Eu falo, olha, Nossa, eu acabei de estragar esse episódio pros seus alunos. Né? Total. Você não vai poder indicar pros seus alunos assistirem isso aqui. Eu tenho uma percepção um pouco diferente da sua, mas assim... cada um, claro. Né? Que nem você falou, eu não tô dando esse conselho, mas também se quiser seguir... Mas eu falo, olha, você tem que vai levando ali bem, porque eles começam a ficar nessa rotina maluca, chega uma hora que eles, né? E agora? Porque a escola... Então é o caos, realmente. Eu acho que é isso, você vai levando, se você tem essa decisão, né? Porque eu acho que o mais difícil é a decisão. Você fala assim, você sabia que você queria. Então fica fácil você levando dessa forma. Quando você tá muito aleatório, aí que é complicado. Você não pode escolher... Não escolha largar a escola, essa é a primeira coisa. Mas se você for escolher, não pode ser só porque tá difícil conciliar tudo. Exatamente. Não, eu não larguei porque tava difícil conciliar tudo. É só porque eu só queria violino, não queria mais nada. Não porque, ai meu Deus, tá difícil. Você se vire. Na hora que você tiver que pagar boleto, você vai ver que é difícil. Exato. Porque às vezes... A verdade é que nem todo mundo que vai tocar violino vai ser violinista. Essa é a maior verdade. Aqui, é a maior verdade. Então, às vezes, eu também vejo assim, esse foco como se fosse levar para uma vida profissional. Só que, às vezes, a pessoa... Que nem você me perguntou lá no começo. Você sabia o que era? Não. Eu acho que falta essa realidade. O que é? Como é que é? Quais são as possibilidades? Como que você pode trabalhar com música? É só em orquestra? Na minha cabeça era só em orquestra. Na minha cabeça era absolutamente só em orquestra. A gente tinha esse conceito. E outra, assim, se não tivesse uma orquestra, você estava, assim, fora de cogitação. Cara, eu escutei uma conversa uma vez que eu fiquei tão... Isso já era um pouco mais velho. Eu tava jantando depois de um concerto onde o professor, doutor, querido amigo, Carmen de Los Santos tinha acabado de tocar. E estávamos jantando, ele, o maestro, alguns dos músicos ali daquela orquestra com a qual ele tocou. E uma colega minha também estava junto. E aí ela pegou e falou assim, nossa, Jean, eu tô muito triste porque um colega passou para tocar numa orquestra em outro estado, no estado de Goiás, e passou para tocar em outra orquestra. E aí, conversando comigo, ele pegou... E detalhe, essa pessoa já tocava... em uma das melhores orquestras de câmara do país, essa colega, em uma das melhores orquestras de câmara do país, já tinha os seus alunos, estava morando num apartamento onde ela pagava o aluguel, estava dirigindo o carro dela, tinha sua independência com o violino, tudo graças a tocar violino e dar aula de violino. E aí esse colega veio para ela, não se preocupe não, que uma hora você também vai ser profissional. Oi, amigo? Amigo, do que você tá falando? Amigo, você tá em Nárnia? Do que você tá falando? Porque se a pessoa vive de violino, exato, ela é profissional. Exatamente. Mas essa coisa, né? Se toca nas grandes orquestras, o que é a grande orquestra para algumas pessoas, né? É o ZESP, Teatro Municipal já não tá tão ali também. Tá ali, mas tá... Na visão de algumas pessoas, né? Então é isso, se você não tá nesses lugares, você não tá, né? Você não existe. Você não existe, não é uma verdade, né? E nem sempre você sendo um ótimo violinista que toca nessa orquestra, você é um bom professor. São coisas assim... Completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Mas às vezes, inclusive, são completamente opostas. Às vezes, quanto melhor a pessoa toca, pior professora ela fica. Porque pra ela é tão óbvio, por que você não tá conseguindo fazer? Nossa, quantas vezes? Eu tenho uma dificuldade assim, o cara pegava e... É só fazer isso. É só fazer isso. Não, mas como que... eu tive um professor... Vou citar nomes, mas não assim... Não precisa. 3 anos de aula com essa pessoa, eu nunca toquei um concerto inteiro. Um movimento, assim. Eu falava assim, um movimento. Um exercício que seja de um método. O cara só ficava em um compasso. Ele não deixava. E aí ele fazia gráficos e fazia coisas e milhões de negócios e tentava... explicar a mão do arco dele, que funciona pra ele, e tá tudo certo. Mas assim, não tinha um violinista bom, todo mundo era ruim. Eu ficava assim. E foram 3 anos disso. Aí eu falei, gente, foram 3 anos perdidos, assim. Até a hora que, não dá mais. Sabe? Tive que... Que doideira. E isso são... Sabe qual é o pior? Às vezes, tem gente que faz aula com professores assim e evolui.
E a pessoa atribui essa evolução ao professor. Sim. Só que não é necessariamente por causa do professor. Cara, você tava com a pressão tão grande que você praticava mais em casa. Se você pratica mais em casa, com mais atenção, porque você tá com medo do cara... Sim. Você tá meio que aprendendo sozinho por causa da pressão. Exato. A pressão teve o seu impacto? Teve, mas você aprendeu sozinho, você não foi ensinado. Você teve alguém te pressionando, mas você aprendeu sozinho. Era muito louco, porque não tinha nem a pressão, entendeu? Porque você já sabia que você não ia tocar. Sabe aquela coisa? Você já vai, você já... Mas pra você tava tudo bem não tocar? Não tava tudo bem. Tanto que o que eu fiz? Eu comecei a pagar uma professora fora. Então eu estudava com 2 professores ao mesmo tempo. Porque isso era no instituto, eu levava ali o professor, era meu professor, tal, não sei o quê, né? Toda aquela coisa, né? Você vai falar mal de um professor, meu Deus. Especialmente se tem um nome, X, Aí se tem um nome, toca em tal lugar. Então eu pagava uma outra professora, eu ia até a casa dela pra poder fazer aula, assim. Que doideira. E aí eu fui evoluindo, porque eu fazia aula com essa eu não sei se professora. você sabe, mas tem professores assistindo aqui com certeza. Se você não deixa o seu aluno tocar... Inclusive, nesse momento que a gente tá gravando, não sei se você tá ligada, eu tô dando um curso de capacitação gratuito para professores. No momento que tá rolando isso aqui. E na aula de ontem eu falei exatamente sobre isso. Anteontem, na quinta-feira, desculpa. Estamos gravando isso daqui num sábado. Então, na aula de anteontem, quinta-feira, tava falando justamente sobre isso. Professores, nunca interrompam seus alunos. Ah, mas e se não precisa tocar inteiro? Então, antes você fala até onde é pra ele tocar. Então, eu quero que você toque daqui até aqui. E deixa ele tocar daqui até aqui. Se você for pra tocar inteiro, deixa eu tocar inteiro. Ah, mas e se parar? Continua. Capotando, mas deixa, não é? Exatamente. Depois você dá as instruções. E a gente tem esse curso de capacitação, que ele é gratuito para professores de violino que querem dar aula melhor, querem entender estratégias para ensinar melhor. Se você tiver interesse, tem um link aí embaixo na descrição. E cursos de capacitação são uma das principais coisas que melhoram muito a vida do professor. Com certeza. Quando que você fez o seu primeiro curso de capacitação? 2016. Foi já um Suzuki? Já foi, já fiz a filosofia, assim. E aí eu falei, nossa, mas ainda pra mim tava numa coisa muito, sabe... Filosófico, um mundo maravilhoso. Romântico, um mundo perfeito, né? Que é quando você começa, né? Você acha, nossa, então eu não tava dando aula. Eu, assim, ajudava os mais novos, sabe? Aquela coisa estilo monitoria, né? Que a gente fazia. E aí, quando eu fiz, eu falei, uau, incrível. Então, eu fiz vários cursos em momentos diferentes. E aquilo pega quando diferente. você fez a primeira vez o curso de filosofia Suzuki, pra quem não tá familiarizado, esse é o abre alas dos cursos de capacitação, geralmente, né? Um professor que quer ser um professor melhor, todos os professores que eu conheço que querem ser um professor melhor e que estão dispostos a pagar por isso, vão fazer o curso de filosofia, que é o primeiro curso de todos. Quando você fez, qual foi a sua primeira impressão, assim? O que abriu a sua cabeça? O que você gostou? Eu tinha um conceito do ensino coletivo muito ruim. A verdade é essa, assim, porque era o que eu via. Então, era algo assim mais... sempre tinha um piano muito alto acompanhando. Era isso que eu via, entendeu? Era um piano muito alto acompanhando as crianças tocando. Pra disfarçar algumas coisas, inclusive. Aquela coisa desafinada, uma postura... Então, e isso chamava de Suzuki. Fala assim, o Suzuki é isso. Ai, era Você entendeu? sério? Ok. Era assim, falar, nossa, então eu não quero esse negócio Suzuki. Né? Pra tocar assim, não quero. Então tinha essa visão. Então era uma coisa assim, nunca vou dar aula porque eu não quero esse tipo de resultado. Quando o Márcio apareceu lá no Instituto, ele começou a desenvolver o trabalho dele, já não tinha um piano, e aí a gente começava a ver assim, umas posturas bonitas, um outro conceito. Então, ele foi a primeira pessoa que falou sobre ensino coletivo nesse outro formato, né? Paralelo a isso também, eu tinha acabado de fazer minha licenciatura em música. Porque eu fui, porque era bacharelado, bacharelado, não abriu a turma, rasgaram assim na minha cara o contrato, eu ia estudar na Cantareira com uma professora que eu queria muito, e aí não deu certo. E aí eu falei, e agora? Não deu certo, o horário não batia. Ok. Porque não tinha... Eu queria estudar à tarde, porque a orquestra era de manhã nessa época, e não abriu turma. Então, eles começaram a fazer um curso de licenciatura à noite. Aí uma amiga me chamou, vamos lá fazer. Denise, inclusive, obrigado por isso. E eu falei, não, para. Não, vamos. Não, fui.
E aí eu falei, cara, então a música é mais do que eu tô pensando, né? No modo geral, assim. Então foi muito interessante porque abriu muito a minha cabeça para esse lado pedagógico mesmo, que eu não conhecia. Ah, então pra mim você era começou a parar pra pensar mais em ensinar na faculdade de licenciatura. Na faculdade, exatamente. Porque aí eu fui entendendo e conhecendo todo o lado... Porque assim, o curso de licenciatura, a gente tem todas as matérias teóricas de música também, normais, mais as pedagógicas. Então, essa que é a grande diferença do bacharelado. Só que como eu já tinha aula de violino semanal, pra mim não fazia sentido. Eu já tinha a prática de orquestra, eu já tinha a aula de violino, entendeu? Então, só que na minha cabeça tinha que ser isso. Tinha que ter um certificado escrito bacharel Exato, em violino. Enfim, os conceitos que a gente escuta, né? Porque era isso que eu te falei. Era só orquestra. Na minha cabeça não existia uma outra possibilidade. E aí foi quando as coisas começaram a mudar. Aí eu comecei a abrir mais os olhos para isso também lá no Instituto. Comecei a ver esse trabalho melhor, né? E aí comecei a fazer os cursos e realmente eu falei, então não é... Porque você pode fazer uma coisa ruim com qualquer método, não é? Exatamente. Não só com o Suzuki. A gente usa aqui o exemplo da escada. Que é assim, a escada ela é uma ferramenta que serve para você subir em alguma coisa. Eu consigo subir num muro se eu colocar a escada esticada no chão? Continua sendo a mesma ferramenta. E se eu colocar ela em pé, mas horizontalmente, assim, no chão, eu consigo subir o muro? Se o muro for baixo, talvez. Se o muro for alto, não. Se eu colocar ela na diagonal e tentar subir, eu vou cair? Sim. Se eu colocar ela em pé, mas sem estar encostando em nada, eu vou cair. Tudo é relativo. Então, existe um jeito de se usar a escada. Sim. Existe um jeito de se usar o método Suzuki. E não só o método Suzuki. Qualquer livro, qualquer método que você quiser usar. Quando eu vejo alguém falando muito veementemente o Suzuki não funciona, eu vejo alguém que tentou usar uma escada deitada. Exatamente. Parabéns. Assim não vai funcionar mesmo. Você tá tentando parafusar uma parada com um alicate. Eu vejo muito isso assim, nossa, mas como você faz? Como não sei o quê? As pessoas, elas querem saber, parece um milagre, né? Acho que você também deve escutar muito isso, né? Você tem uma grande relevância, então assim, o pessoal sempre quer saber, como se fosse um milagre, como se você não tivesse tido toda uma caminhada, né? Investido nisso. Então, eu acho que é bem complicado. Inclusive, você pegar e colocar a coisa no método, né? Não olhar para o seu trabalho. Exato. Você tem de dentro pra fora, né? A professora Juliana matou a pau agora, porque o negócio o bom trabalho não tá no método, tá no professor. Exatamente. Então a culpa, fui usado o livro tal, então o livro que é ruim. Muito provavelmente é quem tava usando o livro. Ou quem não sabe usar o livro. Isso não funciona, isso funciona. Então, tudo pode... muito relativo, exato. Pode e não pode funcionar. Inclusive, eu tenho uma... Porque tem essa coisa, né? Como eu te falei no começo, nossa, o método e tal. Aí você fica um pouco assim. Aí você vai fazendo assim, ó. Alguns não, mas assim, no meu caso, uns continuam assim. Mas, né, você vai abrindo, assim, porque é sobre a forma de ensinar, não é sobre o repertório. E também trazer o contexto, né? A gente tá no Brasil, é uma outra realidade, aquela coisa purista do método, né? Às vezes você tem que dar aula coletiva, você não tem as aulas individuais. Às vezes só tem as individuais e não tem o coletivo. Às vezes você não tem o pai presente ou a mãe presente. Sim. No caso, estamos falando de crianças, né? Às vezes você tem um objetivo específico, você quer tocar na igreja. Então, de repente, uma abordagem diferente. Porque, basicamente, o que a gente está falando... Existe um fenômeno que acontece, que é quando a pessoa não conhece nada de como ensina. Aí ela conhece um método X, por exemplo. Vamos usar o Suzuki, porque nós dois somos professores Suzuki. Aí ela conhece o método Suzuki. E aí vira missionário de Suzuki. Assim, nada mais funciona. Se não tem o pai na sala, não é Suzuki. Se não sei o quê, não é Suzuki. Começa as inquisições. A pessoa chega assim de terninho na porta da sua sala de aula e fala... Então, eu tô vendo que não tem nenhum pai ali assistindo. Você já ouviu falar na palavra de Suzuki? Tá aqui, ó. E aí tem assim, você fez filosofia, livro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não fez o 10, você não entendeu todo. Ou assim, você faz a filosofia, já entendi. Tem isso também, exatamente. Eu já entendi tudo e é isso. Não, eu fiz a filosofia. Agora eu sou o professor Suzuki.
Exatamente. Ah, não, eu li o livro. Eu li o livro, exato. Eu li o livro. Eu li o Educação é Amor, porque eu entendi. Já entendi. Já entendi o que é. Às vezes, porque assim, eu fiz o livro 1, acho que 3 vezes com o Ed. Uma com a Shinobu e uma outra. Ou seja, você é doutora no livro 1. Às vezes por escolha, às vezes porque eu tinha que fazer, porque eu tinha que fazer, né? Porque por conta do meu trabalho. Mas, assim, o interessante é que, por mais que às vezes eu falo, poxa, né, então tenho que fazer, você tem uma outra visão, né? Porque é um outro momento também. Então, quando eu fiz a primeira vez, eu não tinha uma classe. Depois eu comecei a ter essa classe. E aí, do desenvolver, eu fiz de novo. Aí depois, sabe? Então, em cada momento, E é a revisão, né? Exatamente. Pra gente. No meu entendimento, você pode dizer se você concorda ou não, você faz o curso que seja filosofia, que é muito legal também, tá? Pra quem tá começando, ou pra quem já dá aula especialmente, né? Você faz a filosofia, você faz o curso, você tenta absorver o máximo que você pode, mas o aprendizado não está no curso de capacitação, tá? No que você consegue pegar no curso de capacitação e aplicar na aula. Exatamente. E aí você vai vendo, caraca, isso aqui realmente funciona, isso aqui faz sentido. E aí quando você volta pela segunda vez, no curso de filosofia, por exemplo, você consegue ver algumas outras coisas que você não tinha visto de um outro ângulo, e aí outras coisas que você não tinha pego ainda, você começa a aplicar também na aula e assim sucessivamente. A frase que eu uso, a gente só entende o que a gente está pronto para entender. A gente só fixa o que a gente está pronto para fixar. Exatamente. Se você foi no livro 1, você não entendeu tudo. Se você leu o livro uma vez, você não entendeu tudo. Se você assistiu o filme uma vez, você não entendeu tudo. Você precisa experienciar, você precisa fazer, assistir, ler e vivenciar. Mas o aprendizado mesmo é na vivência, não é no curso. Exatamente, é na vivência, né? E aí, depois fiz o 2, fiz o 3, mais de uma vez também. E o interessante é isso, que cada momento você pega, absorve e aplica de uma, né, refina. E tem um curso muito interessante, eu não lembro se nesse a gente fez junto. Qual? Que é o de gravar a aula. O Practicum eu fiz. Né? Eu não sei se eu tava no mesmo, acho que não. Porque a minha turma tinha 6 pessoas. E aí eu lembro quem eram as 6 pessoas. E aí tem aquele juramento de não falar. Existe. Não. A gente pega todo mundo. Eu fiz esse todo mundo com uma roupa específica, num lugar específico, sem janelas. Levanta a mão, eu juro solenemente. Aí eu não posso falar todo o juramento. Mas você grava a sua aula e coloca ali para outros mentira, professores. Tá, gente? Não tem nada disso. É uma seita. A seita que dói menos. E para outras pessoas darem ali... Na verdade... no caso eu fiz com o Ed, ele não deixa as pessoas, é só ver o que tem de legal ali. O que você acha legal do que o coleguinha tá fazendo e ele aponta alguma coisa, né? E é muito interessante. É muito interessante. E esse curso não é qualquer professor que pode fazer, tá? Mas se você pode se candidatar para fazer. Porque você precisa já ser professor. Então, você precisa já ser professor, ter registro de aula e ter o culhão de submeter o seu registro de aula para outras pessoas avaliarem. Mas eu fiz em 2 momentos e foi muito engraçado. A primeira vez eu não fiquei tão... Eu fiz o ano passado, de novo. Eu não fiquei tão nervosa como... Sabe assim, eu fiquei assim... E eu tava muito mais experiente, assim. Mas aí você começa a ficar mais, né? Ai, será que eu tô fazendo certo? Mas na primeira vez você só fui, sabe? Sem compromisso. E foi muito legal. Muito, muito legal. Então foram 20 minutos ali de aula. Você gostaria de compartilhar quais eram os seus pontos de refinamento como professora na sua primeira experiência? Foi a primeira, ele falou pra mim assim, você deixa o aluno dominar a aula. E eu saí assim, eu achando que eu tava super. E ele falou, essa criança, ela que tá conduzindo a aula, não você. E eu olhei assim, caraca, não é que é verdade, mas eu não tinha me dado conta disso. Né? Foi a primeira, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque eu tenho um jeito que a priori não parece, assim, que o pessoal me olha e fala, nossa, que menina séria, que não sei o quê. Só que eu sou expansiva, assim, sabe? Então, ele mesmo falou, nossa, você aqui não parece essa pessoa aqui. Porque as crianças dançam, eu danço junto. Aí, sabe? A palhaça junto ali. E né, ali eu tô só anotando, né? O curso, ele todo em inglês, né? Ele é americano, tava falando, e a gente ali, a tradução simultânea, aquela coisa toda. Então, ele falou dessa vez pra ele, ele falou, nossa, não parece que você é essa pessoa. E aí você teve que, no dia seguinte, dar uma aula com que orientação? Então, esse é o diferente. Você fez o prático, né? Esse, ai, gente, esqueci o nome agora, talvez eu me lembre. Não é o prático. Não, é um outro. Estratégias. Enfim. Estratégia.
Você grava a aula. Você não tem que dar aula presencial. Ah, ok. Você só dá aula presencial se você não tiver gravado. O Practicum, você mostra a gravação, o que eu fiz pelo menos, né? Uhum. É falado quais são os seus Pontos fracos como professor, e no dia seguinte você tem que dar uma aula ao vivo com as orientações para tentar compensar o seu ponto fraco. Com um aluno que você não... Com um aluno que não é meu, seu. é um aluno do instituto. E no meu caso foi muito legal, porque assim, eu levei lá um vídeo meu dando aula, e aí o Ed, também foi com o Ed anotou as paradas, e falou, olha, você fala demais. Estamos aqui num podcast. Tá aí o Ed. Por isso que agora eu tenho um podcast. Ele fala e tá tudo certo. Durante a aula, você explica verbalmente demais, sendo que você toca bem. Então você poderia tocar mais na aula. E o meu assignment no dia seguinte, né, a minha missão no dia seguinte, foi dar uma aula sem falar nenhuma palavra. Você conseguiu? Não, mas foi maravilhoso. Foi com um menino lá, aluno do José Márcio, um menino pequenininho. Qual que é o nome dele? Provavelmente você conhece. Com certeza você conhece ele. Exatamente. E aí ele tava tocando alguma coisa lá, não lembro exatamente o quê. Livro 2 ou livro 3. Tava tocando. E aí... Ou talvez livro 4. Não sei, enfim. Tava tocando lá. E aí fizemos o bound, toda aquela coisa... Uhum. Fiz assim, e aí meio que já tinha um briefing de que ele ia tocar o que ele estava estudando, então ele começou a tocar o que ele estava estudando. E eu peguei e comecei a demonstrar tocando e com um arco aqui. Tipo, falar, ó, tem que parar nessa região do arco, eu tava querendo dizer. Uhum. Né? Aí ele lá tentava fazer, conseguiu fazer, ok. Próximo trecho. Pra quem tá no podcast, ele tá gesticulando com o arco. Eu estou gesticulando com o arco, pra quem tá escutando no Tá Spotify. mostrando lá. E eu fui demonstrando, tocando e com a mão no arco assim, né? E aí, na hora que acabou, isso foi uma aula de 10, 12 minutos, 15 minutos. Um segmento de aula, Sim. né? Foi entre 8 e 12 minutos, mais ou menos, eu acho. E aí, no final, o Ed, através do Fábio, acho que era o Fábio que estava fazendo a tradução, você não percebeu algo diferente nesse professor? Aí ele ficou pensando assim... Era um menino, tipo... 7 anos, talvez. Uhum. Ficou pensando. Acho que ele é meio quieto, né? Aí ele, é só isso que você percebeu? Ele falou pouco. Uhum. Aí o Ed, não, ele não falou pouco. Ele Ele não falou nenhuma palavra desde quando você entrou. E o menino não tinha percebido. E o que foi ótimo pra mim, porque assim... Realmente a gente, para algumas coisas, de repente você não precisa falar tanto. Sim. Você pode, dependendo da situação, você pode Sim. só mostrar. O exercício não é para que você dê aula agora mudo. Não é isso. É só Era pra você exagerar. regular ali um pouco, né? Exatamente, Dar uma- exagerar. Sim. Então isso para Que mim interessante. foi assim, caraca, que da hora. Ah. Enfim, basicamente o pacto que você faz lá é que você não pode falar qual é o ponto fraco dos outros colegas Isso, professores. a gente não pode falar sobre os outros. A Exato. gente só pode Então, falar por isso que eu só sobre- falei da minha experiência. Você pode falar da sua experiência. Pode contar o que aconteceu com os outros, com o coleguinha. Mas foi assim, cara, sensacional. Então você teve a oportunidade. E você vai. O Ed vem de novo agora. Eu não sei se ele vai vir agora. Eu sei que tinha, assim, uma vontade de algumas pessoas. Vamos ver se ele... A gente fez um curso em julho, o pessoal já queria que ele voltasse em janeiro. Só que é férias, né? Você também não tem férias nunca, e sem contar o investimento, que são Exatamente. cursos caros, assim, né? Então a gente paga a totalidade, assim, Lá no Bacarelli é mais caro ou mais barato? Pra vocês é mais barato, né? Então, o último... Eu vou te Tá falar lá. quando. Eu vou fazer agora. Ai. Eu vou fazer a partir de março. Vou emendar livro 3, livro 4 Uhum. com o Rolando. Cada livro eu tô pagando R$2.400. Foi isso que eu paguei. No Ok, foi o que eu 3, teve, pra não dizer que não teve nada de desconto, teve uma coisa de 15%. Então era 2.600, então ficou 2.300 e tal lá. Ok. Foi isso. E o nosso curso de capacitação é gratuito. Link na Aí, descrição. pessoal, tá vendo? Poxa! Não, tô brincando. É isso. Muito bem. Então, e aí, beleza, você fez toda essa formação e em algum momento você foi tocar na Orquestra Sinfônica Heliópolis. Como foi essa experiência? Eu tocava na Heliópolis desde que ela existe, né?
Ah, tipo, ok. membro fundador. Eu sou uma pedra. Pedra filosofal. Então, aquela orquestra que nasceu com 36 já era o que hoje é a Sinfônica Heliópolis. Não era sinfônica ainda, era uma orquestra de cordas. Mas é o, Orquestra é, de é o que cordas seria Bacarelli. no futuro. Exatamente, é o que seria. E aí depois, se eu não me engano, 2005 ou 2004, que começou essa história de orquestra sinfônica. Uhum. Então eu fiz todo esse processo com a orquestra, fiz turnê, a gente fez turnê em 2010. Pra onde vocês foram? A gente foi pra Alemanha, então a gente foi em algumas cidades. E o legal é que a gente foi pro Beethoven Fest e lá a gente ficava na casa das pessoas. Então a gente ficou, assim, uma semana morando com uma família. A gente tinha um pai e mãe alemão. Que da hora. Então isso foi muito legal, porque Você aprendeu eles... a falar algumas palavras em alemão? Ah, danke. O que é Dank? Obrigado. Ok. Então, a gente... E era muito interessante, porque na época eles eram uns senhorzinhos, assim, meu pai e minha mãe, de lá. E eles queriam saber tudo daqui. Eles queriam... Super curiosos. Super curiosos, assim, pra eles, né? Exótico. Aham. Eu queria saber né? Como é que funciona? E a gente com aquele inglês, assim, sabe? Tentando se comunicar, mas eles super, assim, fofos. Foi muito legal. E aí, depois a gente foi tocar em uma outra cidade. Nisso, teve, assim, uma gravação. A gente gravou um CD. Que da hora. Lá. Então, teve uma gravação. Depois a gente tocou em outras cidades. Aí a gente foi pra Amsterdã. Aí, depois de Amsterdã, a gente foi pra Londres. Então, a gente foi tocando. Que vida assim, ruim, hein? terrível, né? Terrível. Então, muito bacana. Um ano antes, eu tinha ido pra um festival também, que eu fiquei um mês na Alemanha, num castelo. Nossa, que legal. que vida ruim. Esse negócio de Castelo música... comercial, Esse negócio de música não dá futuro, não. Não dá futuro. E pra mim foi muito louco. Foi minha primeira viagem de avião já pra Alemanha. Olha que chique. Que Sem doido. pagar R$1, eu ainda ganhei dinheiro lá. Nunca fui pra Alemanha, mas há boatos de que estarei lá em julho. Aí, ó. Julho ou junho? Julho. Julho. Há boatos que Maravilhoso. estarei lá em julho. Incrível. E depois eu voltei, assim... A Alemanha é muito legal, né? Porque você assistia ali um concerto da Filarmônica de Berlim, naquela sala linda. Pra você que Nossa. já esteve lá, qual dica pra alguém que vai pra Alemanha? Você vai pra onde? Pra Berlim? Não. Onde Não. que é lá? Lindlar. Lindlar. Eu acho que se você puder dar uma passadinha lá pra ver a Filarmonia, acho que vale a pena. Acho que é mágico, assim. Eu fui num concerto Isso foi depois, eu fui pra lá. E aí tinha uma amiga que morava lá e a gente aproveitou pra ir. E assistir um concerto de final de ano, assim, sabe? Uhum. Que coisa linda. Porque eu sou da época do disco, né? Eu ia pro Centro Cultural pra ouvir música. Eu também ia pro Vergueiro. Centro Cultural Vergueiro. Outra coisa. Você acabou de desbloquear uma Cara, memória aqui Era agora. isso, a gente ia até o Centro Cultural pra ouvir um concerto. A gente tava estudando concerto pra ouvir. Caçar vinil. Eu nunca fui pra CD caçar depois. vinil. Pra Cara. caçar CD, sim. Mas eu ia, sabe pra quê? Na EMESP tinha uma parada, eu acho que ainda tem até hoje, que meio que, em alguns anos, você tem que tocar música contemporânea, música moderna, né? E onde que acha a partitura desses diacho? É Só só ir- lá no é, centro... só Era, lá. na época, né? Só lá no Centro Cultural Vergueiro. Então eu ia lá atrás de partitura, de coisas mais... de compositores brasileiros e tal. Sim. Então, ir pra ficar escutando música nos CDs, lá nos fones. lá. Hoje em dia, né, tudo no clique, assim, você fala, nossa, e é tão difícil. Eu tenho muito essa dificuldade. Pra ler sobre a biografia dos compositores, tinha que você ir fala lá. com os alunos assim, olha, Nana, escuta isso aqui. Você manda o link. Escutou? Não Não. tive tempo. Poxa, era 5 minutinhos. Era só assim, ó, abrir o chuveiro pra tomar banho, dá play. E pra eles é uma dificuldade tão grande, assim, eu falo, gente, é no centro cultural, né? Então... Tinha que parar a toda vida Exatamente. pra ir até lá fazer Pra o ir negócio. até lá. Então, é muito legal. Depois, também, eu vi a Filarmônica de Israel, lá em Israel. Então, essas coisas, sabe, você fica assim... Porque a gente que tinha uma memória afetiva de escutar essas orquestras... Caramba, né? então se você fosse tatuar no braço os países que você já foi, você tava com o braço fechado. Eu já fui em alguns. Já fui em alguns. Qual foi o país mais legal? Olha, o que eu achei mais diferente foi Jerusalém. Ok. Fui assim, eu falei, Israel, né? Então eu falei, o que é isso aqui? Diferentão mesmo. O diferentão do quê? Explique pra gente. Não sei, a atmosfera, a arquitetura, quando você vai ali na cidade velha mesmo, né? Na Aham. antiga, né? Em Jerusalém, você fala, nossa, muito diferente. Então, na Europa, no geral, é tudo lindo, você acha aquilo lindo e tal, né? Mas ali eu me senti assim, achei diferente.
Essa é a Que palavra. tipo de Muitas diferente? culturas no mesmo ambiente. Ok. Pessoas diferentes, sabe? Então você vê judeu, você vê Palestino. muçulmano, você vê. Então ali, né? Judeus ortodoxos, então você vê gente múltipla. E é uma cidade moderna, ao mesmo tempo antiga. E qual Então- foi o concerto mais legal que você já tocou? O concerto, digo, a apresentação mais legal que você já fez, com orquestra ou sem orquestra, enfim. Ó, o primeiro marco, eu acho que foi essa na Alemanha, no Beethoven Fest, porque ele falou: caraca, a gente começou ali em Heliópolis, estamos aqui. No Festival do Beethoven. Sabe, tinha uma emoção, assim, tinha uma coisa assim, a favela venceu, sabe aquela coisa? Tinha, né? A gente tinha esse orgulho do que a gente fazia, realmente, assim. E aquela coisa do Maestro Baccarelli, que ele falava pra gente que ele queria, que é como se a música fosse um presente pra nós. O que ele queria dar pra gente era a música e que a gente replicasse isso, sabe? Uhum. Então ele era uma pessoa muito especial. Então ele ainda estava vivo nessa época, então ele foi também. Então era assim, sabe, tudo muito emocionante. Foi a primeira vez que Heliópolis saiu, assim, pra se mostrar ao mundo? Ao mundo foi a primeira vez. E aí depois também não teve mais turnê, né? Ah, O pessoal tá aí esperando até o... Poxa. Tá esperando aí. Essa turnê foi a que gravou o CD da Deutsche Welle, não foi? Foi, Tem um CD gravado foi. com o selo da Deutsche Welle. Tem, o CDs não, tá lá. Caramba, e tem vídeo dessas apresentações? Então, nessa época, eu acho que tem, né? Mas nessa época a internet era meio mato ainda, Os mas vídeos pixelados. tem umas coisas... Procure no YouTube. No YouTube. Não, tem coisas minhas no YouTube, galera. Vai lá, como que a galera acha? Eu participei com o quarteto de cordas, que assim, a gente teve um quarteto de cordas 7 anos. E a gente participou do pré-estreia, que foi quando a Cultura fez aquele programa de música de câmara. Aham. Cara, eu lembro Era que a tipo gente um foi... prelúdio, só que de música câmara. de câmara. Então eles fizeram toda uma entrevista, isso tem na internet. Fizeram Que da uma hora. entrevista com a gente novão. Era só eu de menina e 3 moleque. E eles tudo, né? Então era muito tô na TV, engraçado. né? Muito engraçado. E aí, a gente na final, assim, na semifinal, a gente perdeu pra um quarteto de sax. A gente ficou tão... Nossa, perder pra sax é triste. Nossa, É muito depois vocês triste assistem e perder tirem pra suas sax. conclusões. Saxofonistas que me perdoem, Não. mas o instrumento de vocês é muito triste. Mas sabe velho. qual foi a história? Quarteto de cordas é muito comum. É uma coisa, assim, comum e muito tradicional. Cordas Sax é comum. diferente. Sax é... Nossa, Era sax é diferente. diferentíssimo. Não, tava ruim, viu? Tava ruim e O que tava ruim? o quarteto que ganhou de sax. Não, mas tem alguma coisa de sax que é bom. Gente, é Brinks, é Brinks, é Conheço. joke, guys, joke, guys. Eu conheço alguns bons aí, né? Mas assim, o sax, ele é um instrumento... Eu não gosto de sax, isso não é mistério pra ninguém. Eu não gostava por causa disso. Aí eu conheci saxofonistas, assim, bons, aí eu destravei. Mas Mas eu... a sensação que eu tenho... Aí vai ter a associação dos saxofonistas... Vai vir aqui. Vai vir aqui comentar, É. Mas a sensação que eu tenho é, cara, sax é horrível, assim, os níveis são horrível, ruim, aceitável. Mas aceitável é o cara que já estuda há 20 anos. Pra ficar bom, assim, o cara é muito bom. Muito bom. É muito bom, realmente. E aí foi, assim, muito triste pra gente. Diz o professorzinho de violino da internet. É isso mesmo. Falou o menino do didático lá. Mas você tem razão, eu concordo. Vai ser cancelada junto comigo. Brincadeira, tirando os meus amigos. É joke, guys, é jokes. Isso é verdade pra todos os saxofonistas que eu não conheço. Os que eu conheço são bons. Não, eu conheço alguns bons. Tô brincando. Assim. Mas assim, teve essa, sabe, essa situação. Eu lembro que até meu amigo, um beijo pra ele, Thiago, que toca... Você conhece o Thiago, não é? Thiago Vieira? Não sei se Sabe eu quem conheço. Ele agora tá chefe de naipe. Na USB. Beijo, Thiago! Beijo, Thiago. Ele chorava, gente, igual uma criança. Ele chorava. O Bandel teve que dar um abraço nele, assim, falar, poxa, cara... A gente brincava que era pai e filho, porque eles branquinhos se parecem, né? Ele chorava, assim, ele ficou destruído. Porque realmente não foi justo. Mas vocês ficaram em segundo lugar, é isso? A gente não foi pra final. Tipo, Ok. foi a semifinal. Então, foi vocês esse grupo. A competiram gente contra competiu. esse grupo, A ok. gente competiu com um trio, que era flauta, voz e piano. E a gente ganhou. Aí, quando foi com esse grupo, a gente perdeu. Era Então, a sempre... Cada eliminatória era com dois grupos. Isso, era um negócio assim. Tá.
E aí a gente perdeu Como pro vocês perderam sax. pra Pra sax é muita humilhação. Nossa Eu odiei sax por muito tempo. Nossa senhora. Poxa! Como que tá a galera que ganhou o concurso? Tá tocando na internet agora. Isso tem na internet, então tá no YouTube. Triste. Tô brincando, ô saxofonistas. brincadeira, Eu pessoal. também já gravei tocando isso. E gravo tocando Naruto, e gravo tocando tudo que você imaginar. Mas sabe um concerto muito legal que eu assisti, que era até de aniversário da Filarmônica de Israel, que tinham 3 grandes violinistas no mesmo concerto. Um era o Vadim Rapin, Maravilhoso. outro era o Julian Hacklin, e o outro era o senhor Que senhor? Zuckerman. Eu tô aqui, a Ela cara buscando dele, na memória, buscando na Zuckerman. memória. Qual que é o nome do amigo do Perman mesmo? E sabe que louco? Porque todos maravilhosos, assim, e era um depois do outro tocando. E aí quando o Zuckerman chegou, parecia que ele tinha um microfone no violino. Não, um canhão. Eu falei, o que é isso? Esse cara tá com microfone, não é possível. Isso é incrível, assim. Você fala, aí, então, essas coisas, então, se vocês puderem, vai até ali, dá uma desviada do caminho e tenta, porque é muito legal, assim. Se a gente ter essa... do disco que você ouvia, você poder ver, assim, ouvir essas grandes orquestras é muito legal. Maravilhoso. Professora Juliana, como que a galera te acha nas redes sociais? Eu preciso ter aulas didáticas para poder melhorar nesse ponto, assim, sabe? Ju Violino, eu tenho um Instagram e tem um outro lá que eu tô alimentando, mas não alimento há muito tempo. Assim, comecei para, sabe, compartilhar um pouco também, porque às vezes as pessoas perguntam, né? E eu acho que não tem nenhum problema a gente compartilhar Nenhum. também, né? É só quando eu percebo que é uma coisa assim... Não, como é que você faz como se fosse um milagre? Eu não gosto disso. Agora, de dividir... Poxa, ó, isso tá funcionando. Então, essa troca eu acho legal. E, nesse sentido também, eu acho muito bacana o trabalho que você desenvolve. Eu lembro, assim, antes da pandemia, a gente fez curso junto e você já era grande na internet. E internet, o que era isso na internet, né? Então, poxa, isso funciona. Eu lembro de você mostrando os vídeos, assim, dos alunos, compartilhando isso, né? Só assim, ó, não funciona? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui? O pessoal tudo... Posso ficar assim o dia inteiro? Ele era, assim, muito orgulhoso, né? Do trabalho que ele fazia numa época que ninguém... Sei lá, eu não lembro de ninguém fazer, né? E aí veio a pandemia, puf, todo mundo teve que se virar ali. Então, eu nunca tive assim, não funciona. Eu só não conhecia. Mas aí, depois também comecei a dar online. E aí foi muito interessante, porque tiveram alunos que já faziam aula presencial. E aí começou no online e eles nunca mais voltaram presencial. Funcionou, assim. Funcionou tanto que a pessoa não... Em geral, o que os professores me relatam tem alguns tipos de aluno que fazem aula presencial. Tinha alguns tipos de alunos que faziam aulas presenciais. Veio a pandemia, foi pro online. E eles se desenvolveram muito mais. Muito louco, né? É muito louco. Mas eu tenho vários motivos do porquê que isso acontece. Dependendo da forma que acontecem essas aulas. Se é um jeito onde o aluno tem que te mandar vídeo, que é o que eu acho que é o melhor jeito, você tá fazendo o seu aluno se gravar. O ato de se gravar em si é um estudo. Imagina só, o aluno vai mandar um vídeo pra você, ele se grava. Aí antes de mandar, ele vai assistir o vídeo e vai falar, putz, não, isso daqui eu sei que a professora vai falar. Posso fazer melhor. Vai lá e grava de novo. Então, só ele fica nessa durante 20 minutos. Sim. Ele já estudou 20 Já tá minutos. refinando ali, né? Exatamente. Agora, essa coisa do violino ao contrário, me conta um pouco disso. Eu vim com isso na cabeça. Assim, eu ia perguntar no café, mas eu falei, vou deixar lá pra hora. Eu quero que ele compartilhe. Eu tenho distonia focal, que é uma doença que dá em alguns músicos. Não é exatamente uma doença, é uma condição que dá em alguns músicos, escritores, esportistas, que compromete movimentos específicos, movimentos finos específicos. Às vezes finos, às vezes não. No meu caso, é um movimento fino específico. Então, se eu tento, hoje em dia, segurar o arco com a mão direita, normalmente, como normalmente você segura, e trazer o arco pro violino, a minha mão começa a convulsionar. Não é controlado isso daqui. A minha mão começa a convulsionar e se contorcer, vamos chamar assim. Só que, se eu não colocar pressão, se eu só tocar levinho e mudar um pouco o jeito que eu seguro o arco, eu consigo tocar alguma coisa ainda. Só que sem pressão e precisa ser tudo... Exatamente. Flautar. E mesmo assim, golpes de arco muito específicos, se for para regiões do arco, já vai coisar tudo de novo. Pro que eu estava fazendo no momento, que era dar aula,
ainda era o Ok. suficiente, eu conseguia demonstrar o que eu precisava demonstrar e tudo mais. Só que aí, em algum momento, eu pensei assim, peraí, ia ser do caramba se eu começasse a aprender violino canhoto, vamos chamar dessa forma, ia ser do caramba se eu começasse a aprender violino do lado canhoto agora, e registrasse todo o meu processo de aprendizado para que os meus alunos tenham acesso a como que é uma prática eficiente de violino. Caraca. Então eu tenho registrado praticamente do 0 até o final do livro 1, e os meus alunos têm acesso a isso, de como que foi o meu processo de aprender violino. Estou ainda praticando no violino do outro lado. E aí funciona porque é só do lado direito, o que você tem a distonia, né? Exatamente, é só para esse movimento, do arco, na mão direita. Então se eu venho para cá, por exemplo, aqui eu posso tocar na intensidade que eu quiser. Tô chocada. Que aí eu não tenho nenhum, Tô chocada. nenhum problema. Então, por isso. E aí, Pra quem está ouvindo no Spotify, ele acabou de... eu acabei de tocar violino com o violino no É, ombro ao direito. Ao contrário, Exato. né? Eu tava chamando de violino... Eu não gosto da terminologia violino canhoto. Como que você chama? Então, agora eu tô chamando de violino canhoto, mas eu vou te explicar por quê. Quando... O violino é um instrumento que você toca com as duas mãos, certo? Sim. Você toca a mão direita com a esquerda. Como que você define que é canhoto ou destro? Se você usa as duas mãos. Por isso que quando me perguntam, eu sempre falo, tanto faz, porque, né? Exato. Se você é canhoto ou não. Então, assim, você usa as duas mãos. Como que... Sim. Ninguém nunca conseguiu me explicar isso, tá? Você usa as duas mãos. Então, como que você define que é canhoto ou destro? Você usa as duas mãos. E as duas mãos vão aprender a fazer coisas que elas não sabem fazer. Sim. Então, eu não gosto. Então, eu usava antes violino invertido. Porque é um violino invertido. É, você troca. Exato. Só que por uma questão de marketing... por uma questão de marketing e porque as pessoas elas ficam mais assim, uau! Aí agora eu tô falando violino canhoto. Sim. Mas... Não, o pessoal canhoto já fica, meu Deus, agora Exato. achei meu instrumento. Mas sabe que eu mudei muito a minha concepção. Eu tirei esse vídeo do YouTube, se eu não me engano. Eu tinha um vídeo que se chamava Violino Canhoto, de eu falando por que não tocar violino do lado, com o violino no ombro direito. Eu tinha esse vídeo. Que aí basicamente eu falava assim, que é provavelmente o que você escutou, é o que eu falei pros meus alunos praticamente a vida toda, talvez seja o que você fale pros seus alunos também. Que eu falava assim, veja bem, se algum dia você quiser tocar em uma grande orquestra sinfônica, dificilmente, eu não consigo visualizar isso acontecer se você estiver tocando com o violino do lado, ao contrário. Curiosamente, eu toco numa grande orquestra. Você toca numa grande orquestra? O professor que fala isso toca numa grande orquestra. Sim. Então, assim, eu tocar com o violino no ombro esquerdo não fez eu tocar numa grande orquestra. E tirando isso, qual é a outra coisa que é impeditivo? A única coisa que eu falo sempre é nesse conceito do começo, né? Do que você disse. Não faz diferença porque você vai trabalhar os dois lados. Então tem aquela coisa do cérebro de tipo, você tá trabalhando os dois lados. Então eu não entendo até hoje porque o pessoal do violão troca, por exemplo. Porque também é a mesma lógica. Mas aí que tá. Hoje a minha visão é assim. Eu sempre explico porque eu acho que faz parte da responsabilidade do professor explicar. Pode ser que você tenha um talento absurdo. E pode ser que você queira tocar numa grande orquestra, em uma orquestra, e aí isso vai ser um impeditivo. E você vai aprender as duas habilidades diferentes com as duas mãos, porque você já não tem essas habilidades. Então, o meu conselho comece com o violino no ombro esquerdo e o arco na mão direita. Porém, para algumas pessoas... Vamos colocar degradê assim, nada é preto e branco, né? Sim. Tem pessoas que são extremamente destras no sentido de que não conseguem fazer nada com a mão esquerda. E tem um degradê de pessoas que conseguem fazer mais coisas com a mão esquerda. E a mesma coisa pro outro lado. Pessoas que não conseguem controlar o arco com a mão direita porque é hiper mega canhoto. Nesse sentido, para alguns canhotos que você vai falar, toca o violino do lado, ele vai pegar e vai tocar. Inclusive tem vários relatos que apontam que talvez o Paganini era canhoto, que foi o grande violinista da história e tocava violino com o violino no ombro esquerdo, o arco na mão direita. Porém, entretanto, todavia, obrigar uma pessoa a tocar de um lado, mesmo ela querendo tocar do outro, é uma certa forma, de certa forma não, é uma violência. Sim. Se ela entender e falar, não, beleza, professor, eu vou tocar do lado direito. Agora você fala, não, eu prefiro tocar. Não, você tem que tocar. Hoje você tem alunos que tocam? Temos 2 alunos que tocam com o violino ao contrário. Mas eles começaram Um começou do lado esquerdo
só que ele, com o violino no ombro esquerdo, só que ele teve um problema no ombro. Então aí ele não pode. Então, os 2 alunos que a gente tem que estão tocando violino do lado oposto são por conta de questões físicas. E não só... Eu não sou canhoto. Não foi só uma escolha, assim, tipo... Exato. Jean, você é canhoto, tá defendendo os canhotos. Não, eu não sou canhoto. Eu sou destra. Eu estou aprendendo a tocar violino canhoto por uma questão de saúde. Então, a minha principal indicação seria, você é canhoto e não tem nenhum problema em tocar com o violino no ombro esquerdo e o arco na mão direita, toque assim, da forma tradicional, se você não tem nenhum problema. Você faz questão de tocar com o arco na mão esquerda. Experimente, né? Que é isso, né? Até porque no início, você não vai conseguir fazer bem de nenhum dos 2 jeitos. É verdade. Daí é uma verdade. Mas você tá sentindo dificuldade, assim? Porque eu fico... Eu acho... Cara, assim, pra quem eu já conversei e que me viu tocando e que me conhecia tocando, eu cheguei a tocar relativamente muito bem. Sim, já te vi tocando. Com o violino no ombro esquerdo. Porém, entretanto, todavia, quando eu vejo vídeos meus tocando com o violino no ombro direito, eu nunca fui tecnicamente tão limpo do lado esquerdo. Você se sente mais quanto confortável e mais relaxado? Mais confortável não, porque eu toco por menos tempo. Mas eu digo, os movimentos, o jeito como toca, o jeito como desce o dedo, comparado a como era do outro jeito, é perfeito. Caraca. Ou seja, as chances são que, se eu continuar praticando... De você chegar... Num nível parecido, pelo menos. Essa é a minha esperança. Inclusive, ontem eu tava vendo um vídeo de um colega tocando. Eu cheguei a tocar alguns caprichos de Paganini. Então, eu cheguei a tocar 7 caprichos de Paganini. 7 ou 8 caprichos. Razoavelmente. Não num nível de concerto, mas razoavelmente. E aí eu vi um colega tocando os 24 caprichos. E eu tava olhando assim, falando, velho... Quero tocar. Mais ou menos assim. Será? Eu vou tocar aqui pra mostrar. Será? Já pensou que maluco? Que maluco. Eu arriscaria dizer que não existe registro de alguém tocando nenhum capricho de Paganini com violino do outro lado. Eu nunca vi. Pra falar a verdade, eu nunca vi ninguém tocando bem violino do outro lado. Eu nunca vi também. A gente já viu o cara da... Não, mas ele tava em orquestra, eu não vi ele tocando sozinho. Tipo, eu nunca vi ninguém sozinho tocando violino do lado canhoto e num nível assim que você fala, caramba, tá tocando bem violino. Eu nunca vi. Nem eu, por enquanto, tá? Só quero deixar claro isso. Mas ele tá querendo ser essa pessoa. Exatamente. Vamos registrar aqui. E provavelmente existem pessoas hoje que tocam violino bem do lado oposto, só que de repente não se expõem muito na internet, ou é difícil de achar, enfim. Apareçam. Eu ia adorar, ia ser uma inspiração. Eu acho que as pessoas não colocam muito exatamente por essa questão de... É muito... Só pode ser assim. Só pode ser assim. Porque não... De vez em quando eu recebo comentário. Não existe violino canhoto. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um brimbal? Xilofone. Isso aqui é um xilofone? Mas é um violino adaptado. Pro lado canhoto, também conhecido como violino canhoto. Tudo quando você só coloca na caixa, né? Eu acho que essa é a questão, assim. Então, quando você... E eu acho que você já saiu da caixa, né? Já faz bastante tempo. Tô tentando. Nesse sentido, né? A partir do momento que, né, você vem com todo esse conceito de aula online, coisa que ninguém nessa época... Ninguém assim, né? Eu tô falando ninguém que eu conhecia, né? Pensava ou fazia com essa relevância. Então é isso, eu acho que isso é muito legal. Quando você abre a sua mente, sabe? E agora, professora Juliana, é o seguinte. Quando você ficou sabendo da existência do violino didático, antes de me conhecer, eu imagino que antes de me conhecer, qual foi o seu primeiro pensamento, assim, 100% honesto? 100% honesto, foi maluco, né? Ninguém fazia, maluco, mas beleza. Os carinha gravando videozinho na internet, tá doido. Tá doido. Porque a internet, eu sou da época da internet de escada, né? Então, assim, a internet era mato. Exatamente. Entendeu? Hoje em dia, então, a aula de tudo você acha na internet, né? Então, era assim, não é. Mas aí, quando eu te conheci, que você começou a falar sobre isso, e assim, e mostrar também, eu achei interessante. Legal. E acho muito interessante. Então, se inscrevam no curso dele. Adorei! Isso valeu o seu joinha. E quem que você tem o contato, alguém que você conversa com alguma frequência e que você adoraria de ver conversando aqui no Estúdio Didático? Olha, vou lançar, hein? Lance. Já deve estar na sua lista, né? Quem? Você já chamou o Márcio pra vir aqui?
José Márcio? Ainda não, mas chamaremos. Chamaremos José Márcio Galvão. Será um prazer Mas ele lhe está receber na aqui. lista. Deve estar lá já. José Márcio, quero deixar claro que você era um dos primeiros que estavam na lista, a gente só não tinha te chamado ainda. Porque é interessante, né? Não sou professor, quero aprender violino. Não tô te ouvindo aqui, eu quero aprender. Você que tá ouvindo a gente, quer aprender, escutou esse papo maravilhoso, viu quanto que o violino transformou a minha vida, transformou a vida da professora Juliana. E pra gente foi uma ferramenta de ascensão social, de certa forma. Total. Né? Total. Se você quer aprender violino pro seu lazer, pra sua terapia, pra tocar na sua igreja, pra fazer o que você quiser, o primeiro passo pra isso é se cadastrar no nosso curso gratuito pra quem quer aprender violino, tá? O link tá aqui abaixo na descrição. Professora Juliana, foi um prazer inenarrável. Sigam a professora Juliana nas redes sociais, @juviolino lá no Instagram. Um abração e até mais. Tchau!